Às vezes, a maior riqueza não está no dinheiro, mas no simples ato de ser visto. Hoje você vai conhecer a emocionante história de um menino cercado de luxo, mas que só encontrou felicidade quando alguém inesperado decidiu olhar para ele de verdade. Se você gosta de histórias que tocam a alma, já se inscreve no canal A Vida Conta, porque essa, eu te garanto, vai prender você do início ao fim. Atrás dos muros altos de uma mansão silenciosa, um garoto caminhava pelos corredores enormes como se fosse um estranho dentro da própria casa. Havia quadros caros, móveis brilhando e um jardim impecável, mas nada daquilo parecia preencher o vazio que carregava no peito. Quem olhava de fora imaginava que ele tinha tudo, mas só ele sabia o quanto a riqueza podia ser também uma prisão. Quantas vezes você já pensou que ter dinheiro é garantia de felicidade? E será que crescer cercado de luxo significa ser realmente amado? A resposta é dura, mas clara: não. O garoto tinha todos os brinquedos que desejava, mas não tinha a companhia do pai para brincar. O que mais desejava não estava nas lojas nem nos cofres, mas num gesto simples de atenção. Naquele lar, a presença do pai era rara e marcada por compromissos de negócios, sempre mais importantes do que qualquer conversa com o filho. O menino esperava por um olhar, uma palavra, talvez até por um abraço, mas recebia apenas o silêncio de portas que se fechavam. O tempo foi transformando essa ausência em uma ferida escondida, que ele tentava disfarçar diante dos outros. Ainda assim, em seu íntimo, a carência crescia como uma sombra. E era justamente essa solidão, invisível para quem vivia do lado de fora dos portões, que prestes estava a abrir espaço para um encontro improvável. Alguém que não fazia parte da família, mas que carregava no coração a sensibilidade de quem também já tinha sentido a dor de não ser visto. O jardim estava silencioso naquela tarde, apenas o som do vento balançando as folhas das árvores quebrava a monotonia do lugar. O garoto, de chuteiras novas que o pai havia comprado mas nunca tinha visto usar, chutava uma bola contra a parede da mansão. A cada tentativa frustrada, a bola voltava em direções diferentes, e o menino se abaixava para buscá-la com um olhar abatido. Foi nesse momento que Joaquim, o jardineiro, surgiu com sua tesoura de poda em mãos. Ele observou por alguns segundos o menino tentando dominar a bola, e um sorriso discreto surgiu no rosto marcado pelo sol. Segura o pé, não bate com tanta força, disse Joaquim, sem perceber que tinha falado em voz alta. O menino virou-se surpreso, encarando aquele homem que sempre via de longe, mas com quem quase nunca tinha trocado palavras. Joaquim hesitou, como se tivesse ultrapassado uma linha invisível. O garoto, porém, deu alguns passos e segurou a bola contra o peito. Você sabe jogar? Perguntou, com uma mistura de curiosidade e esperança. Joaquim se aproximou lentamente, largou a tesoura sobre o banco de madeira e, com calma, respondeu. Joguei muito tempo atrás, mas faz anos que não entro em campo. O menino, que até então parecia sempre tão calado, insistiu. Pode me ensinar? Foi nesse instante que algo despertou em Joaquim. O pedido não era só sobre futebol. Estava ali uma súplica escondida, um desejo de ser notado, de aprender com alguém que realmente olhasse para ele. Joaquim respirou fundo, abaixou-se, pegou a bola com cuidado e colocou-a no chão. Primeiro, vamos aprender a dominar. O segredo não é a força, é o jeito que você toca na bola. O treino improvisado começou. Joaquim mostrava com paciência, repetia o movimento, esperava o menino tentar. O garoto errava, se irritava, mas logo ria das próprias falhas, algo raro de se ver dentro daquela casa silenciosa. Joaquim, sem perceber, sorria junto, lembrando-se de quando era apenas um jovem com os mesmos sonhos. Com o tempo, o que era apenas uma orientação rápida virou rotina. Todos os dias, ao terminar suas tarefas, Joaquim encontrava o menino no quintal, ansioso para aprender algo novo. Eles começaram a criar sinais, risadas cúmplices, histórias que preenchiam os espaços que antes eram tomados pelo vazio. O menino começou a abrir-se mais. Durante uma pausa, sentado na grama, confidenciou. Meu pai nunca vem assistir. Nem sabe que eu gosto de futebol. Joaquim ouviu em silêncio. Sentiu um aperto no peito, porque sabia exatamente o que aquela ausência significava. Recordou-se da própria infância, quando trabalhava ainda jovem para ajudar em casa, e sonhava em ter alguém que o acompanhasse nos treinos improvisados da vila. A diferença é que agora, diante dele, estava uma criança que tinha tudo materialmente, mas carregava a mesma dor de não ser visto. Com o passar das semanas, o quintal foi se transformando.
A cada treino, novas conquistas surgiam. O garoto já conseguia driblar cones improvisados, acertar passes e até arriscar alguns chutes de efeito. O brilho em seus olhos deixava claro que não era apenas sobre aprender a jogar, mas sobre sentir-se valorizado por alguém. Numa dessas tardes, depois de acertar um chute certeiro, o menino ergueu os braços e gritou de alegria. Joaquim aplaudiu e, emocionado, exclamou: "Isso, garoto! Você tem talento de sobra." O menino, ofegante, correu até ele e, quase sem pensar, disse: "Queria que meu pai tivesse visto." Essa frase caiu sobre Joaquim como uma pedra no coração. Ele sabia que não podia substituir a figura do pai, mas também entendia que estava ocupando um espaço que havia sido deixado em branco. Havia ali um vínculo nascendo, frágil, mas verdadeiro. Os treinos seguiram, e cada vez mais o menino confiava nele. Contava seus medos, falava dos silêncios na mesa de jantar, das noites em que esperava ouvir o carro do pai chegando mais cedo, mas só escutava o som distante da cidade. Joaquim ouvia cada palavra com atenção, como se estivesse cuidando de algo precioso. Foi numa dessas conversas que o menino perguntou, quase em sussurro: "Você acha que um dia eu vou ser bom de verdade?" Joaquim não respondeu de imediato. Olhou nos olhos dele, respirou fundo e disse: "Você já é bom. Só precisa acreditar. O resto é treino e coração." Aquele coração fez o menino sorrir como nunca antes. Porque não era só sobre futebol, era sobre sentir que alguém realmente enxergava nele algo especial. Enquanto os dias passavam, o quintal da mansão deixou de ser apenas um espaço de trabalho para Joaquim. Tornou-se um campo secreto de descobertas, um lugar onde dois mundos diferentes se encontravam. O garoto encontrava no jardineiro um guia, e Joaquim, sem perceber, reencontrava um pedaço do próprio sonho perdido. E assim, de maneira simples, começou a nascer uma amizade que não se explicava por sobrenomes, nem por dinheiro, mas pela necessidade de ambos de serem vistos de verdade. O quintal da mansão, que antes era apenas um espaço de grama parada e árvores cuidadosamente alinhadas, começava a ganhar vida de um jeito diferente. Para o menino, já não era só um jardim bonito, mas o seu próprio campo de futebol. Joaquim improvisava cones com garrafas, traçava linhas com pedras brancas e até colocava duas cadeiras velhas como través. Era um cenário simples, mas para o garoto parecia mais grandioso que qualquer estádio que ele já tinha visto pela televisão. Todas as tardes, assim que os afazeres de Joaquim terminavam, o menino aparecia com a bola debaixo do braço. Não precisava de palavras, bastava o olhar ansioso, e o jardineiro já sabia: era hora de treinar. Ali, entre risadas, quedas e chutes desajeitados, nascia algo maior do que qualquer vitória em campo. Nascia confiança. Certa vez, depois de uma sequência de passes rápidos, o garoto caiu na grama rindo alto, sujo de terra e suor. Joaquim estendeu a mão e o ajudou a levantar. O menino respirava ofegante, mas sorria como se tivesse acabado de vencer um campeonato. Foi nesse instante que confessou: "Aqui é o único lugar onde eu me sinto feliz." Joaquim sentiu o peito apertar. Aquela frase era simples, mas carregava uma verdade profunda. Ele sabia que, dentro da casa enorme, com lustres brilhantes e corredores intermináveis, o menino se sentia sozinho. No entanto, ali fora, na simplicidade do campo improvisado, encontrava espaço para ser criança de verdade. Os treinos se tornaram cada vez mais intensos. Joaquim ensinava dribles, passes, chutes de curva. E, em cada correção, havia mais do que técnica, havia carinho, havia cuidado. O jardineiro percebia que o garoto não queria apenas aprender a jogar, mas ouvir uma voz que o encorajasse, que dissesse: "Você é capaz." Algo que nunca tinha recebido dentro de casa. Numa tarde de sábado, Joaquim levou uma surpresa. Trouxe escondida em uma sacola sua chuteira antiga, já gasta, mas ainda firme. Ao entregá-la, disse: "Essas aqui já viram muita bola. Agora é a sua vez de dar vida a elas." O menino ficou boquiaberto, passou as mãos sobre o couro envelhecido como se fosse um tesouro. Calçou as chuteiras e correu pelo gramado com um brilho no olhar que Joaquim jamais esqueceria. Naquele instante, o jardineiro percebeu que estava passando adiante não apenas um objeto, mas um pedaço de si mesmo, da juventude que o tempo havia enterrado. Enquanto os dias passavam, as conversas também se aprofundavam. O menino falava sobre a escola, sobre como era difícil fazer amigos que não estivessem interessados apenas no sobrenome que carregava.
Falava sobre os jantares silenciosos ao lado da mãe, que sempre parecia distante. Joaquim escutava tudo com paciência, oferecendo respostas simples, mas carregadas de sabedoria de vida. Você não precisa ser perfeito para ser aceito, disse numa tarde, quando o garoto se queixava de nunca ser bom o bastante para o pai. O que faz a diferença é jogar com o coração. Essas palavras ficaram gravadas. O menino começou a jogar com mais entrega, mais alegria. Não era só treino físico, era como se estivesse aprendendo também a acreditar em si mesmo. Certo dia, ao fim de um treino, o garoto deitou-se na grama olhando para o céu. Joaquim se sentou ao lado, cansado, mas contente. O menino, depois de alguns segundos em silêncio, falou com uma voz quase tímida. Joaquim, você é como um pai para mim. O jardineiro ficou sem reação. Não esperava ouvir aquilo. Seu coração disparou, e por um instante teve medo de responder. Mas quando viu a sinceridade nos olhos do garoto, não conteve o sorriso. Tocou o ombro dele e disse apenas: "E você é como um filho que eu nunca tive." Aquele momento marcou os dois de forma irreversível. Não era apenas uma relação de mestre e aprendiz. Era um laço profundo, nascido da carência de um lado e da generosidade do outro. O quintal já não era apenas um campo improvisado. Era um refúgio secreto. Ali não existiam títulos, não havia diferença entre patrão e empregado. Havia só dois corações que se encontraram no meio de uma solidão compartilhada. Mas esse segredo estava prestes a ser descoberto. O som das risadas, os gritos de alegria e até os chutes contra a bola já começavam a chamar a atenção de quem passava pelos corredores da mansão. E o silêncio quebrado naquele quintal logo despertaria a curiosidade de alguém que não estava acostumado a dividir espaço nem a ver o filho sorrindo de um jeito tão livre. O som da bola batendo contra a parede e as gargalhadas do menino começaram a se tornar rotina no quintal. Para Joaquim e para o garoto, aquilo era apenas a alegria de mais um treino, mas para dentro da casa, o barulho destoava do silêncio habitual. Foi numa tarde de céu avermelhado que o inesperado aconteceu. O pai, voltando mais cedo de uma viagem, ouviu a voz do filho ecoando no jardim. Intrigado, aproximou-se devagar. Ao espiar pela janela, viu a cena que o deixou imóvel. Seu filho correndo atrás da bola, suado, feliz, enquanto Joaquim o orientava como um verdadeiro treinador. Não era só o futebol que o irritava, era a cumplicidade evidente entre os dois. Aquele laço parecia revelar o que ele nunca havia oferecido. Um misto de raiva e orgulho ferido subiu ao seu peito. O que está acontecendo aqui? A voz grave do pai cortou o ar como uma lâmina. O menino congelou, a bola rolou até os pés de Joaquim. O jardineiro se endireitou, tentando manter o respeito. O garoto, por outro lado, correu até o pai com os olhos brilhando. Pai, você viu? Estou aprendendo a jogar. O Joaquim me ensinou. O pai não sorriu. Apenas lançou um olhar duro para o jardineiro, como se tivesse presenciado uma traição. Joaquim, não é seu trabalho brincar com meu filho. Você devia cuidar do jardim, não tomar o meu lugar. Aquelas palavras caíram pesadas. O menino sentiu o peito apertar, e pela primeira vez ergueu a voz contra o pai. Mas você nunca está aqui. Eu só queria que alguém me ensinasse. O silêncio após essa frase foi devastador. O pai encarou o filho, surpreso com a ousadia. Depois, virou-se de volta para Joaquim, a expressão rígida. A partir de hoje, isso acaba. Quero distância entre vocês. O garoto ficou em choque, lágrimas começaram a se formar em seus olhos. Não! Gritou, agarrando o braço do pai. Você não entende, ele é meu amigo. Mas o empresário puxou o braço com firmeza, ignorando o pedido desesperado do filho. Joaquim permaneceu quieto, embora seu coração estivesse em chamas. Sabia que discutir poderia custar o emprego, e talvez até o pouco convívio que o menino ainda tinha conquistado. Nos dias seguintes, o quintal voltou ao silêncio de antes. O menino passava as tardes no quarto, olhando a bola esquecida num canto, enquanto Joaquim se limitava a parar a grama, fingindo que nada havia mudado. Mas cada vez que cruzavam olhares, havia um peso enorme entre eles, como se ambos carregassem uma injustiça não dita. Uma semana depois, numa manhã fria, o garoto não aguentou mais. Esperou o pai sair para o trabalho, correu até o jardim e encontrou Joaquim regando as flores. Aproximou-se com a bola escondida atrás das costas e disse, quase implorando:
Me ensina de novo, por favor. Joaquim olhou em volta, hesitante, mas a esperança nos olhos do menino era impossível de ignorar. Baixou a mangueira devagar e respondeu em voz baixa. Se seu pai descobrir, vai ser pior. Eu não ligo, disse o menino, determinado. Você é o único que me ouve. Aquela frase rompeu a resistência de Joaquim. Eles voltaram a treinar, mas agora com uma tensão constante. Cada chute, cada risada, vinha acompanhado do medo de serem pegos novamente. O segredo tornava tudo mais intenso, como se o campo tivesse virado um refúgio proibido. O empresário, porém, não era ingênuo. Uma tarde, voltou de surpresa e encontrou os dois novamente. O coração do menino disparou quando viu o pai parado na porta do quintal, olhar frio, mãos fechadas. Eu avisei, disse o pai, em tom baixo, mas carregado de fúria. O garoto correu até Joaquim, como se quisesse protegê-lo. Não é culpa dele. Eu pedi. Eu queria aprender. O homem respirou fundo, tentando controlar a raiva. Você acha que precisa de um jardineiro para te ensinar? Eu poderia ter contratado o melhor treinador do país. Mas não era isso que eu queria. O menino gritou, com lágrimas escorrendo. Eu só queria você, pai. Só queria que estivesse aqui. O silêncio que seguiu foi quase insuportável. Joaquim permaneceu imóvel, sentindo o coração se partir pelos dois. O pai desviou o olhar, incapaz de encarar a dor que a própria ausência tinha causado. Pela primeira vez, parecia não ter resposta. O garoto, ainda chorando, voltou para o quarto correndo, deixando para trás o campo improvisado que havia se tornado seu refúgio. Joaquim, de cabeça baixa, recolheu a bola caída na grama e percebeu que, a partir daquele momento, nada mais seria igual. A mansão, antes apenas fria, agora parecia carregada por uma tensão que sufocava todos os cantos. O pai se via diante de uma verdade incômoda. Alguém tinha dado ao seu filho aquilo que ele jamais tinha oferecido. E para um homem movido pelo orgulho, aceitar isso seria mais difícil do que qualquer derrota. Os dias seguintes foram de silêncio pesado dentro da mansão. O garoto evitava olhar para o pai, trancava-se no quarto e, quando saía, carregava um semblante abatido. A bola, antes sua maior alegria, permanecia encostada num canto, esquecida. Joaquim continuava cuidando do jardim, mas agora cada corte na grama parecia uma ferida em seu coração. Ele sabia que tinha cruzado um limite invisível, mas também sabia que havia dado ao menino algo que ninguém mais tinha dado: atenção verdadeira. Certa noite, enquanto caminhava pelo jardim com o celular colado ao ouvido, o empresário avistou o filho parado na janela, olhando para fora. Ele falava sobre contratos, investimentos, números. Mas, por um instante, perdeu o raciocínio ao perceber a solidão estampada no rosto do menino. Era como se estivesse diante de um espelho da própria infância, algo que ele raramente deixava emergir na memória. O peso daquilo o incomodou mais do que qualquer falha em seus negócios. No dia seguinte, o garoto tomou coragem. Aproximou-se do pai na sala, os olhos firmes apesar do medo. Pai, eu não quero treinador famoso. Não quero presentes. Eu só queria que você tivesse visto eu jogar. Aquelas palavras atravessaram o empresário como uma lâmina. Pela primeira vez, não conseguiu reagir com frieza. Ficou em silêncio, encarando o filho como se estivesse vendo-o pela primeira vez. Joaquim, que entrava discretamente para deixar uma jarra de água, ouviu tudo, mas permaneceu quieto. Naquela noite, o homem não conseguiu dormir. Andava de um lado para o outro no escritório, revisando mentalmente cada cena que tinha presenciado. O sorriso do filho com a chuteira velha, as gargalhadas no quintal, a forma como corria atrás da bola com um brilho nos olhos. E o detalhe que mais o atormentava: aquele sorriso não tinha sido provocado por ele, mas por alguém que cuidava da grama. Na manhã seguinte, o empresário tomou uma decisão. Chamou Joaquim até o escritório. O jardineiro entrou, tenso, esperando ouvir a notícia de sua demissão. O patrão encarou-o por alguns segundos, depois respirou fundo e falou: Você fez o que eu deveria ter feito. Joaquim não respondeu, apenas baixou os olhos. O homem continuou: Eu não soube estar presente. Mas não vou tirar do meu filho a felicidade que encontrou com você. Se ele quer treinar, treine com ele. Só, não deixe que ele sinta o vazio que eu causei. O jardineiro ergueu os olhos, surpreso com a sinceridade inesperada.
Aquela não era a voz de um patrão arrogante, mas de um homem que finalmente reconhecia a própria falha. Naquela tarde, o quintal voltou a ser campo. O menino correu ao ver Joaquim com a bola nas mãos. Os treinos recomeçaram, mas havia algo diferente. Enquanto o garoto chutava, o pai, pela primeira vez, observava de longe, apoiado na varanda. O menino, ao perceber, parou, sorriu e gritou: "Viu, pai? Eu consegui." O homem assentiu, sem jeito, mas com um orgulho que transbordava dos olhos. Não era mais apenas Joaquim que acreditava no talento do garoto, agora havia também a figura paterna, ainda que insegura, aprendendo a estar presente. Com o passar das semanas, o trio começou a se ajustar. Joaquim seguia treinando o menino, mas o pai passou a aparecer com mais frequência, assistindo, às vezes até arriscando dar um chute. Eram tentativas desajeitadas, mas carregadas de um esforço verdadeiro. O garoto não precisava mais escolher entre quem lhe dava atenção e quem carregava o sobrenome. Pela primeira vez, sentia que tinha ambos ao seu lado. Um fim de tarde marcou um novo início. O menino acertou um chute perfeito, a bola foi direto ao canto da rede improvisada. Caiu na grama e abriu os braços, rindo alto. Joaquim correu para abraçá-lo, mas foi surpreendido ao ver o pai também se aproximar, ajoelhando-se para abraçar o filho. Por alguns segundos, ficaram os três unidos naquele gramado simples, como se não houvesse barreiras entre patrão, empregado e família. O empresário olhou para Joaquim, com um reconhecimento silencioso, e disse: "Obrigado por me mostrar o que eu estava perdendo." Joaquim apenas sorriu, porque entendia que certas vitórias não vinham de medalhas ou troféus, mas de laços que jamais poderiam ser comprados. O menino, ainda abraçado ao pai, olhou para Joaquim e disse com firmeza: "Esse é o meu time." Naquele instante, ficou claro, a riqueza não estava nas paredes da mansão, mas no campo secreto que eles haviam construído juntos. E, naquele gramado, não existiam patrões, nem empregados, apenas corações que, por diferentes caminhos, tinham aprendido a se encontrar. E se fosse você no lugar dele, o que faria? Quero muito saber sua opinião aí nos comentários. Ah, e se essa história tocou você de alguma forma, se inscreve aqui no canal A Vida Conta para ajudar a gente a continuar trazendo histórias assim, que mexem com o coração. Deixa também o seu like, porque isso faz toda a diferença para a gente crescer junto.